Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou a Ellen e eu ajudo mulheres TDAHs e autistas a criar uma rotina produtiva e equilibrada. Pessoal, o tema do vídeo de hoje é para contar um pouquinho da minha história com a versão atualizada dos últimos fatos que aconteceram, principalmente em relação ao meu diagnóstico. Eu resolvi fazer esse vídeo porque tem chegado muitas pessoas novas aqui no canal e eu ando recebendo muitas perguntas em relação à história, porque acham confuso. Ellen, mas você não era TDAH, de repente você veio falando que você era autista, como é que aconteceu isso? E eu já fiz muitos vídeos sobre o diagnóstico do autismo, mas nunca linkei as histórias para que vocês pudessem ter uma ordem cronológica aí e conhecer também um pouquinho de como foi todo esse processo. Além disso, quando eu gravei esse vídeo da minha história, gente, eu ainda não tinha muita familiaridade com a câmera, o vídeo é mais antigo e talvez por vergonha ou insegurança eu acabei omitindo algumas partes, mas hoje em dia eu vou fazer uma versão atualizada então, para que vocês também conheçam um pouco da história e possam tirar algumas dessas dúvidas, certo? Se você ainda não me segue no Instagram, meu perfil é @sinapse criativa e por lá eu consigo dividir mais a minha rotina, falar dos meus processos de organização e do meu diagnóstico duplo de autismo e de TDAH. Bora lá pro vídeo então? Pessoal, então antes da gente começar, eu só queria pontuar algumas coisas, tá? Que são dúvidas que vocês têm e que são muito recorrentes nos comentários e que eu não dou conta de responder, gente, mas eu respondo, tá bom? Então, eu tenho o diagnóstico de TDAH, que foi o primeiro diagnóstico. Na verdade, não foi o primeiro foi depressão. E aí o segundo foi TDAH. E o terceiro foi ansiedade, que basicamente foi diagnosticado junto com a depressão, mas formalizado depois. E o quarto, que é o autismo. Então, teoricamente, convivo aí com essas coisas, né? Nenhum deles tem cura, não tem nenhum remédio milagroso que suma com o TDAH, que suma com os traços de depressão, que suma com o autismo. Não existe isso, gente. Tem controle, tem tratamento, tem acompanhamento, mas infelizmente são condições que tendem a permanecer por muitos anos, né, ao longo da vida. E então, assim, aprendi a lidar com todos eles juntos da melhor forma que eu consigo. Uma outra dúvida muito comum aqui é qual é a minha profissão, né? Eu sempre comento nos vídeos, quando eu acho relevante eu comento o que eu sou, mas quando não, eu só falo que eu sou profissional da área da saúde. Eu sou biomédica, e aí tenho habilitação em bioquímica e circulação extracorpórea, que é a perfusão cardíaca. Então, eu trabalho como biomédica perfusionista. Tá? Então o termo é difícil, mas se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo sobre isso, de como é o processo, por que eu escolhi essa habilitação, acho válido também. Além disso, eu sou técnica de tanatopraxia, acho que é assim que fala, e de instrumentação cirúrgica, que foi um dos primeiros técnicos, assim, uma das primeiras profissões que me inseriram dentro do hospital. Eu já fiz 2 faculdades diferentes, e aí isso eu posso falar em outro processo, em outro vídeo, mas sou biomédica de formação. Atualmente estou terminando um processo de residência, que é um programa de pós-graduação, eu termino no próximo ano. Então, por isso que vocês veem também muito da minha rotina no hospital lá no Instagram. O que mais, só para pontuar? Ambos os diagnósticos que eu tenho foi diagnóstico tardio. Apesar do TDAH já ter 10 anos praticamente de diagnóstico, eu estava no fim da adolescência, no início da vida adulta, então já foi considerado diagnóstico tardio porque a maioria das pessoas com TDAH é diagnosticado na primeira infância, na fase escolar. E respondendo outra dúvida, então, eu trabalho em centro cirúrgico, dou esses plantões, né, principalmente no período intraoperatório, né, nas cirurgias, e eu trabalho com mentorias de estudo para concurseiros, vestibulandos, alunos que estão prestando provas específicas e de organização, tanto para esses alunos quanto para mulheres neurodivergentes, ou seja, TDAH, disléxicas, autistas e etc. Tá? Então, eu transito entre esses dois universos. E acho que o último ponto, antes de eu contar a minha história,
Gente, eu não tenho suspeita desses dois transtornos, eu tenho o laudo desses dois transtornos. Passei por todo o processo de avaliação neuropsicológica, de atendimento, acompanhamento psiquiátrico, psicoterapêutico. Eu tenho o laudo, tá bom? Não é uma suspeita. Eu tô respondendo essa pergunta também porque eu recebo muitos comentários e muitos directs perguntando assim, eu sou TDAH, tá? Aí quando você conversa com a pessoa fala, não, mas eu não tenho laudo, eu tenho suspeita. Então, quando você tá nessa situação de achar que tem e ainda não tem um laudo oficial ou está em processo de, você tem suspeita, uma hipótese diagnóstica. Nada de errado com isso, tá, gente? Tô só esclarecendo as dúvidas. No meu caso, não é suspeita, eu realmente tenho o laudo, tá bom? Bom, acho que solucionadas essas dúvidas agora mais iniciais, eu resolvi então contar a minha história novamente para vocês, só que dessa vez sem alguns pontos tão evidentes que é o TDAH, né? Então, eu sempre começava a minha história pelo diagnóstico do TDAH. Todo mundo que me pergunta, até no mundo físico aqui, eu falava, eu fui diagnosticada com TDAH e depois disso tudo aconteceu. Mas eu acho válido pontuar algumas coisas da minha infância, da escola, antes da gente chegar, de fato, no TDAH. Como eu falei para vocês, então, boa parte dos sintomas, das características, eu achei, quase 26 anos da minha vida, que pertenciam ao TDAH. E não que eu tinha, por exemplo, TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então, tudo que eu vou falar para vocês aqui pertence aos dois transtornos, porém, até o primeiro laudo, né, até o primeiro teste lá, que foi o diagnóstico de TDAH, eu achava que pertencia só ao TDAH. E aí esse processo de entendimento vem anos depois. Então, gente, como eu era criança, né, eu era uma criança muito esperta, muito falante, mas também introvertida. Eu falava com adultos muito bem, e eu falava com pessoas estranhas muito bem, mas pessoas que eu tinha uma certa admiração, muita intimidade, eu tinha dificuldade em me expressar, talvez porque eu queria me expressar de uma forma mais profunda e não conseguia. Eu fui uma filha única, basicamente, eu tenho um irmão que tem 15 anos de diferença de mim, então, basicamente, toda a minha infância eu fui criada como filha única porque ele casou muito cedo e saiu de casa, porque ele já estava na idade de casar. E, gente, não me interpretem mal, tá? Mas ele já namorava, tal, queria seguir a vida dele e ele não ia ficar em casa por conta de uma pirralha. E meus pais me tiveram um pouco mais velha, então essa diferença de idade apertou um pouquinho durante a adolescência porque as cabeças realmente não se entendiam. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então, eu sou natural de São Paulo, tenho descendência indígena, nordestina e italiana, principalmente. Predominantemente, tem um pouquinho de sangue espanhol, mas é basicamente italiana. Tanto é que eu sou meio azedinha assim por conta disso. Eu sabia o que eu queria ser desde muito nova. Desde, sei lá, dos 5, 6 anos de idade, eu já sabia que eu queria ser cientista, que eu queria trabalhar com saúde, que eu queria fazer ciência. E eu sempre tive gostos bem esquisitos mesmo, gente. Que hoje em dia a gente sabe que alguns deles é o hiperfoco, tanto presente no TDAH quanto no autismo. Eu era considerada uma criança até que quieta, obediente, mas vocês já vão se identificar com alguns sinais. Eu tinha muita seletividade alimentar, e os meus pais não faziam ideia, até porque o assunto não era muito falado na época e eu só era considerada chata para comer. Então, dependendo da consistência, do tipo de comida, eu não comia, eu preferia passar fome do que comer aquela comida. E não era falta de ensinar, falta de conscientização, não importava minha mãe falando, nossa filha, tem tantas pessoas passando fome. Gente, uma criança não tem consciência disso. E mesmo que eu ficasse mexida, com dó, sensibilizada com aquela fala da minha mãe, eu não conseguia comer. Era uma barreira, assim, enorme. Anos mais tarde, descobri que isso era seletividade alimentar. Inclusive, tem alimentos que eu não como até hoje. Tenho uma baita resistência a comer coisas novas, principalmente quando eu vou em restaurante ou casa de pessoas que a comida não é padronizada. Então, por exemplo, se você for comer estrogonofe, cara, o estrogonofe, cada família, cada restaurante tem um gosto, faz de um jeito, uns são mais ácidos, outros são mais doces,
outros são feitos com molho de tomate, outros só com ketchup. Eu tenho muita dificuldade em lidar com coisas que não são padronizadas e que não têm o mesmo gosto. Então, a quebra de expectativa quando eu como um alimento que geralmente não é industrializado é enorme. E aí, geralmente, eu não quero comer aquele alimento por um bom tempo. E a seletividade alimentar não é só isso, né? Não é só padrões de alimentação restritivo, mas também é ser obcecado por alguns alimentos. Então, até hoje eu luto contra isso. Eu sempre tento me forçar a experimentar coisas novas, mas ainda é difícil, ainda mais eu que trabalho no hospital e geralmente em semanas cheias eu acabo comendo todas as refeições no hospital. E aí, se eu não sei o modo de preparo, eu não sei o que é aquilo, eu acabo me alimentando super mal e tendendo ao industrializado. Claro que isso tem melhorado bastante, porque eu tenho dividido bem os meus plantões, então aqui em casa geralmente eu consigo cozinhar e deixar algumas coisas prontas, mas ainda é algo que me incomoda bastante e que eu tento contornar sempre. E aí, o que eu tava falando pra vocês, né? Além desses padrões restritivos, eu sou obcecada por alguns tipos de alimento. Do tipo assim, eu poderia comer tal alimento todos os dias sem enjoar. E eu não sabia que isso também pertencia ao autismo, descobri recentemente, depois que eu fui diagnosticada. E aí, nessa parte da história, entra uma curiosidade muito engraçada, que é que eu não como bolo. Gente, eu não gosto de bolo. Eu acho, assim, incômodo, aquele monte de recheio, aquele monte de coisa dentro, massa, assa, põe coisa molhada, coisa seca. Eu não gosto. Raramente eu como um pedacinho do recheio, algo assim, quando é brigadeiro, tipo uma coisa bem simples. Mas o meu doce preferido é chocolate, e o chocolate sem nenhum tipo de recheio também, sem nenhum tipo de aromatizante, nada. Chocolate básico. Barra de chocolate ao leite ou meio amargo. E aí, isso também sempre gerou estranheza, porque eu fazia aniversário e não queria comer bolo. Ou eu ia em casamento e rejeitava bolo. E aí tive constantemente explicando para as pessoas que eu não gostava. Mas isso acho que não entrava na cabeça das pessoas e elas falavam assim, é por conta da dieta, né? E aí, por desistência, eu falava, sim, é por conta da dieta. E até hoje eu acabo usando essa desculpa para não ter que ficar me explicando o tempo inteiro. Então, eu era muito restritiva com comida e sensorialmente eu também tinha algumas dificuldades que hoje em dia eu sei que pertencem ao transtorno do processamento sensorial, que é algo intimamente ligado com o quadro do autismo. Etiquetas, roupas de lã, determinados tecidos, roupas de cama, formas e jeitos de amarrar, prender ou pentear cabelo. Eu tinha diferenças tão claras que eu só descobri na vida adulta. Então, assim, eu tenho uma hipersensibilidade a texturas de roupa. Eu preciso escolher sempre muito bem a roupa que eu vou usar, o cobertor que eu vou usar, porque caso aquela textura, aquele tecido não me agrade, eu provavelmente vou ter uma crise sensorial, vou ter uma crise de ansiedade. Aquilo é muito difícil para mim e eu achei que todo mundo também sofria com esse tipo de crise sensorial, tanto é que eu nunca nem toquei no assunto. Afinal, muitas pessoas têm problema com etiqueta e não são autistas, mas a diferença é que eu me incomodo tanto a ponto de me incomodar emocionalmente. Além dessa questão das etiquetas, eu tenho uma hipossensibilidade à dor. E isso eu sempre achei que eu tinha herdado do meu pai, porque meu pai também é uma pessoa que tem mais resistência à dor, e a minha mãe não, meu irmão também não, então em casa é bem dividido. E, gente, não que eu não sinta dor, tá? Aliás, eu sinto muita dor. Mas quando eu sinto ela, eu sinto a dor quando a coisa já tá um pouco mais complicada. Então, por exemplo, quando eu tenho infecção de urina, eu tenho febre quando eu já tô com a infecção muito alta. Quando eu me corto, eu primeiro olho o corte, entendo que tá sangrando, entendo que o corte tá aberto, depois eu sinto incômodo. Então, principalmente essa parte de corte, machucado, ralado, eu sempre me machuquei muito por conta desse limiar de dor que é diferente. Eu também tenho hipersensibilidade a sons, né? Então, excesso de barulho. Eu consigo ouvir uma madeira estralando a tantos metros e aquilo me incomoda. Quando eu vou em restaurante, em lugares mais cheios, eu consigo ouvir a conversa de várias mesas ao mesmo tempo, e se aquilo for muito alto, todos os sons se unificam, fazendo um ruído muito grande, a ponto de me causar dor. Realmente, gente, eu tenho dor no canal auditivo quando eu tô num lugar que tem muito barulho.
Pessoal, eu tô contando todos os sintomas primeiro pra vocês, coisas que eu tive a vida inteira, pra fazer sentido quando a gente chegar na parte do diagnóstico, tá? Um outro ponto importante, além dessas questões sensoriais, né, eram minhas habilidades. Então, eu sempre fui muito boa em habilidades manuais, artesanato, pintura, desenho, sempre muito boa em história, em ciência, né, biologia, física, literatura, mas eu era péssima em matemática. E apesar dessa informação não ser uma estatística muito absurda, já que a gente mora no Brasil e é um dos piores países para ensino de matemática e incentivo à ciência na pré-escola e no ensino médio, as minhas dificuldades realmente eram bem gritantes, a ponto de eu tirar 10 numa matéria, 2 na outra, 5 numa matéria, 10 na outra. Então, essas discrepâncias também me incomodaram muito, porque ao mesmo tempo que eu me sentia super suficiente, super habilidosa em uma área da vida, na outra eu basicamente não conseguia atingir o nível médio. E acho que um dos outros pontos, assim, que sempre me incomodou foi me sentir inadequada, né? Eu não me sentia parecida com as outras crianças, eu me sentia muito diferente, eu tentava imitar elas constantemente, a fim de me encaixar, então eu prestava muita atenção em personagens de desenho, novela, sempre tentava copiar cabelo, a parte física, a parte emocional e a parte comportamental, assim, em relação a outras pessoas. E pra mim tava tudo bem, eu achava que todo mundo se preocupava com isso, né, em mimetizar comportamentos e falas pra se sentir mais aceito. Com o tempo, gente, isso me gerou uma crise de identidade muito grande, principalmente quando a gente tá no fim ali dos 13, 14, começo da adolescência, a gente já tem problemas que são biologicamente programados para acontecer nessa fase por questões hormonais, né? Então, é normal ter um pouco desse sentimento nesse período, mas o meu era demais. Eu me sentia tão desencaixada, mesmo tendo alguns amigos, que não fazia sentido. Parece que eu não fazia parte de nada. Eu não era uma pessoa padrão, entre aspas, né? Mas também não era tão diferente para estar em outro lugar e eu não sabia qual que era o meu lugar. Eu não sabia como eu deveria andar, como eu deveria falar, como eu deveria me vestir, qual era o meu estilo. Então, isso me gerou sempre uma crise de identidade. E quando eu entrei na vida adulta, me gerou a síndrome da impostora, que parecia que realmente que nada que eu fazia pertencia a mim de fato. E isso se aplicava à aparência, a relacionamentos, a amizades, a trabalho, a estudo. Então, eu vivi muito tempo da minha vida me sentindo uma farsa e tentando correr para acompanhar as outras pessoas. Pois bem, o diagnóstico de depressão veio no fim da adolescência por conta de todas essas questões. Eu tinha problemas familiares na época. Falei para vocês que meus pais me tiveram um pouquinho mais velhos, então para acompanhar a minha adolescência, entender as minhas questões, eles não tinham muita paciência. Gente, hoje em dia tá tudo bem, tá? Mas já é uma fase complicada para todo pai de adolescente. Eu tinha essas dificuldades de aprendizado, queria um curso muito concorrido. O vestibular estava sendo uma fase muito tensa para mim. E acho que um dos poucos pontos positivos desse período eram as minhas amizades da escola. Eu passei bullying, sofri bullying, todo o ensino fundamental, até chegar na 7ª série. Por jeito, por comportamento, por notas, eu realmente não era aceita. Foi muito difícil para mim sobreviver à escola. E aí eu resolvi mudar a escola. Na verdade, eu tentei ser expulsa várias vezes e consegui que meus pais me mudassem de escola, né? E aí eu fui para uma escola no qual aceitava melhor essa diversidade. E eu tinha amigos que eram artistas, amigos super nerds, amigos que eram neurodiversos e eu não sabia na época. Então eu fui muito bem aceita e meu ensino médio foi, assim, o meu ponto de salvamento em relação à minha época de escola, porque realmente foi muito bom no quesito amizade, convivência. Eu tive um ensino médio, eu posso falar dos sonhos. Então eu era muito bem aceita por conta dessa diversidade da turma. Então eu fazia teatro, fazia robótica, a escola me acolhia muito. Era uma escola particular, mas era uma escola particular de bairro, tá? Não era aquela coisa em questão de ensino, mas socialmente eu me dei bem. E aí,
ter que abrir mão desse período para entrar na vida adulta, faculdade, acompanhar os alunos no cursinho pré-vestibular, na escola, todas as questões hormonais. Então, eu entrei em depressão no fim da adolescência. Na verdade, eu nem sei qual foi o motivo, assim, o estopim para mim entrar. Eu tenho algumas teorias, né? Tem alguns acontecimentos, assim, que podem ter desencadeado, mas como na época eu não era diagnosticada ainda nem com TDAH e nem com autismo, provavelmente a falta de acompanhamento e tratamento de ambos os transtornos também me levaram ao desenvolvimento de um quadro de depressão. Então, hoje em dia, até os meus médicos já concluíram isso, que a minha ansiedade e a minha depressão são comorbidades, ou seja, transtornos secundários aos meus transtornos de base, que são o TDAH e o autismo. Mas voltando, eu procurei médico então, lá para os 16, e fui diagnosticada com depressão e comecei o tratamento. Nesse momento, o meu neuro na época sugeriu que eu poderia ser TDAH pelas minhas características e me encaminhou para um psiquiatra e eu fiz todo o processo de avaliação. Gente, na época não se falava sobre TDAH e os meus pais nunca foram uma família que valorizava muito a questão da saúde mental e dos transtornos psiquiátricos, sabe? Então, é assim, dá pra resolver tomando remédio? Vamos resolver tomando remédio. Eu sou eternamente grata por tudo que eles fizeram por mim e por tudo que eles me proporcionaram também. Porém, nessa parte, eles não tinham conhecimento e eu acho que nem maturidade, mesmo com a idade que eles tinham, para lidar com essas questões. Então, eu só tomei o remédio, não fiz acompanhamento psicoterápico. E aí, 2 anos depois, basicamente com quase 18, eu recebi oficialmente o laudo de TDAH. Então, veja que teve um gap aí de tempo até eu ter o laudo. Gente, o que eu fiz com o laudo? Guardei na gaveta. Isso mesmo. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, a minha depressão não tinha melhorado, eu passava por altos e baixos, e eu recebi aquele laudo, foi um baita choque. Foi um alívio por um lado, porque eu falava assim, bom, diz que essas coisas aqui explicam o meu jeito de ser. Então, eu tenho desatenção, tenho dificuldades na disfunção executiva, não tenho disfunção executiva, que na época eu não sabia que tinha esse nome. Então, eu falei, bom, eu acho que tem alguma coisa aqui e o TDAH causa isso. Mas, guardei na gaveta e segui a vida. Comecei a faculdade, passei por todos os perrengues na faculdade que vocês imaginam, em relação à adaptação social e também a parte do aprendizado. Eu realmente, gente, não me encaixava e aquilo me doía tanto, porque eu tinha tanta força de vontade em querer agradar as pessoas, em ter um bom convívio, em ter a minha turminha, mesmo assim, já sendo um pouco mais velha, mas não rolava. Eu era sempre a que falava mais difícil, a que queria aparecer, a que não ia pra balada, a que, sei lá, que tirava 10 numa prova e reclamava dessa prova e tirava 2 na outra. Então, assim, a minha adaptação na faculdade foi ainda pior do que na escola. Porque na faculdade as pessoas não têm muita compaixão, ainda mais por você já ser adulto. Então, a minha saúde mental na faculdade piorou assim, gente, foi em queda livre. Acho que uma das piores fases que eu tive na vida em relação à depressão, tá? Foi durante a faculdade. Claro que teve períodos muito bons, eu sou eternamente grata a alguns professores, tive amigas também na faculdade, só que a minha saúde mental, assim, foi uma coisa de louco. Eu não gosto nem de lembrar, porque eu realmente não tinha apoio de ninguém e não tinha tratamento de ninguém, não tinha adaptação na faculdade, então, mesmo com o laudo oficial de TDAH, tá? Então, eu já contei pra vocês em algum vídeo, posso fazer um vídeo específico só sobre a faculdade, dificuldades e facilidades que eu tive no período da graduação, mas foi realmente assustador. E aí foi no meio da faculdade, praticamente, que eu resolvi tirar o laudo de TDAH da gaveta, depois que eu já tinha um certo conhecimento, uma certa maturidade, que eu falei, bom, eu acho que tudo que tá acontecendo aqui também é por conta do TDAH e eu quero acompanhamento pra isso. Foi aí então que eu comecei a lutar igual uma maluca para conseguir tratamento, que o meu convênio também atendesse os meus médicos que eu precisava em relação ao TDAH, e eu comecei a acompanhar. Gente, nesse momento eu realmente tive uma virada na minha vida. Eu comecei a me entender mais, eu comecei a tentar lutar para sair da depressão, tomar medicação. Eu não sei como o YouTube trata isso, né?
mas eu vou colocar na legenda caso não possa falar. Mas no meio da faculdade, por volta de 2018, comecinho de 2018, eu tive uma tentativa que eu já contei pra vocês em outros vídeos, e pra mim ali foi o auge, porque eu não tinha mais vontade de viver, e não era porque eu não amava a minha vida, é porque eu sentia tanta dor, tanta inadequação, eu sofria tanto na faculdade, que pra mim ela se tornou o centro de tudo. Eu já não estava mais feliz na profissão. O curso que eu fiz não era uma das minhas primeiras opções. A biomedicina era sim uma das opções, mas não era a primeira. Trabalhar com ciência aqui no Brasil é muito difícil, e eu tinha entrado num grupo de pesquisa na época, mas eu não consegui me manter porque financeiramente eu não conseguia arcar com os custos de ir até a outra faculdade todos os dias e me dispor de ficar lá o dia todo. Eu precisava muito trabalhar. Então, foi várias coisas que aconteceram que acabaram me deixando bem chateada e que também pioraram esse quadro. Nesse período também, eu comecei a trabalhar na educação e foi uma das minhas redenções, porque eu comecei a trabalhar em curso pré-vestibular, primeiro como plantonista, depois comecei a dar aula, depois para coordenação. E foi aí que começou a história da organização, do estudo. Eu enxergava naqueles alunos o quanto eu era vulnerável e o quanto eles eram vulneráveis e como eu poderia ajudá-los e eles me ajudar. Então foi nesse momento que eu comecei com as mentorias de estudo e organização dentro da instituição e aprendi tudo que eu sei hoje. Comecei a tratar o TDAH, tomar medicação, fazer acompanhamento psicoterápico. E olha, não fez milagres. Como eu sempre falo pra vocês, não é um laudo e não é aceitar que você tem TDAH, ou autismo, ou dislexia que vai fazer tua vida mudar. Mas naquele momento eu comecei a ver sentido em tudo que eu vivi, do jeito que eu era, como eu sentia e como eu falava com as pessoas. Então eu vesti a camisa do DH e eu comecei a lutar, igual uma maluca na faculdade para garantir os meus direitos. Nunca mais ninguém ia passar por cima de mim. E foi o que eu fiz. Comecei a bater de frente com professores que só me humilhavam, que invalidavam o meu diagnóstico, falavam que era preguiça, que era falta de vontade, que era desculpa da minha geração, sendo que eu dava plantão, gente, a noite inteira às vezes, e acordava de manhã, ia pra faculdade e depois ia pro trabalho lá no cursinho pré-vestibular, porque eu trabalhava como técnica de instrumentação na época ainda. Então assim, cara, eu fazia muito a minha parte, não era preguiça, e eu tinha as minhas dificuldades. E tudo que eu precisava era de uma prova um pouco menor, com a letra maior, um pouquinho mais de tempo e compreensão por parte do educador. Naquele momento, gente, principalmente trabalhando na área da educação, eu prometi pra mim mesma que eu nunca mais iria deixar ninguém passar por cima de mim, passar por cima do meu laudo, invalidar as minhas questões. Eu comecei a realmente lutar assim de unhas e dentes para garantir isso para mim e para os outros alunos. Tive mudanças boas na faculdade, mas infelizmente era uma faculdade católica aqui de São Paulo, muito tradicional, e que os educadores basicamente faziam parte da estrutura do prédio. Então, muitos deles não foram punidos como deveriam ser punidos, principalmente em relação ao assédio moral que eu sofri nessa faculdade. Não posso citar nomes, não adianta vocês perguntarem nos comentários, gente, porque eu não posso realmente. Eu deveria ter abrido um processo, aberto um processo na época, mas eu não tinha essa visão que eu tinha hoje, não tinha essas informações, então eu resolvi deixar quieto. Então eu terminei a faculdade, inclusive eu terminei no comecinho da pandemia, bem no início de 2020, e eu já estava mais recuperada da depressão, graças a Deus, fazendo todo o acompanhamento, mas com o tempo, gente, eu fui estudando mais sobre o TDAH, fui me especializando mais, até mesmo por ser uma profissional da área da saúde, eu achei que tinha necessidade de fazer isso, ainda mais que eu era, né? E eu fui vendo que eu me encaixava muito nas características do TDAH, mas que eu não me encaixava completamente, e que tinham muitas outras coisas por detrás desse cenário que não faziam sentido com o TDAH. Comecei o meu perfil também na internet, né, o @sinapse criativa. Aliás, se você não segue, vou deixar aqui embaixo o meu Instagram. E eu comecei a entrar em contato com mais TDAHs. Até então, eu conhecia um ou dois que eu nem tinha contato frequente. Quando eu comecei a contatar outros TDAHs adultos,
e comecei a ver que a gente tinha muitas semelhanças, sentia aquele sentimento de acolhimento, né? Falei, caraca, achei minha tribo, sou eu. Mas tinham coisas que realmente não faziam sentido, principalmente em relação ao transtorno do processamento sensorial. Gente, as crises sensoriais que eu tinha eram assim monstruosas. As crises de sobrecarga que vocês ouvem muito, né, que as pessoas autistas têm. E eu me sentia muito diferente ainda, mesmo estando com os TDAHs. E aí foi em 2020, né, eu já trabalhava então com mentorias de estudo, de organização, já tinha dado uma guinada na minha vida, já tinha me formado, mudado de trabalho, me assumido TDAH, criado o perfil, que eu falei, cara, eu acho que tem mais alguma coisa aí. E eu comecei uma investigação por conta própria do que poderia ser, né? Então, se era a ansiedade associada ao TDAH que me dava aqueles sintomas, se era a depressão associada ao TDAH, se era um nível de TDAH mais alto, o que eu poderia fazer para mudar aquilo, enfim. Comecei essa pesquisa, mas 2020 e 2021 foram cenários caóticos, né, no mundo inteiro, mas no Brasil também foi bem considerável. Como eu trabalhava na linha de frente com o Covid, tive que lidar com questões mais emergenciais em relação à saúde mesmo, contaminação. E, de um modo geral, mexeu muito com a cabeça de todo mundo. E se eu já estava numa fase no qual eu queria mudanças e que eu queria abrir mão de tudo que me incomodava e que eu queria realmente vestir a carapaça do TDAH e virar minha vida de cabeça para baixo e ir atrás dos meus sonhos, depois de 2020, então, isso ficou muito mais aflorado porque eu senti que eu não tinha mais tempo a perder. Se você que está me assistindo também trabalhou na linha de frente, também trabalhou na saúde durante esse período, eu não sei a sua visão, eu não sei como você saiu da pandemia, mas eu saí uma pessoa completamente diferente do que eu entrei. As coisas têm valores diferentes para mim. Eu passei a enxergar a vida de uma maneira totalmente avessa do que eu enxergava, sabe? Eu comecei a dar prioridade e peso diferente para tudo na minha vida. Né? Então eu perdi muitos colegas nessa batalha, colegas jovens que tinham a minha idade. Então não foi só uma gripezinha, não morreu só pessoas idosas, não morreu só quem tinha problemas de saúde mais graves. A gente perdeu muitas vidas e pra mim foi um chacoalhão, assim, sabe? Falava, gente, eu tô vivendo a minha vida errado, eu tô dando atenção pra umas coisas que eu não deveria dar. Por que eu tô trabalhando num trabalho que eu não gosto? Por que eu tô levando a minha vida dessa forma, se a vida é tão curta, né? Eu ainda não acho que a vida é curta, tá, gente? Mas eu acho que as coisas podem acontecer. Então, depois de 2020, eu quis ir atrás de coisas que realmente tinham um significado enorme pra mim. E eu já tinha anos de relacionamento também com o Gabriel, que é meu marido. Vocês já viram ele em outros vídeos. Ele também é meu braço direito aqui no canal, enfim, lá no perfil. A gente se casou. E depois que a gente se casou, eu consegui ter o meu canto, o meu espaço, né? Não que eu não tivesse na minha casa, mas era a casa dos meus pais, não era minha. E eu posterguei a saída de lá porque eles precisavam de mim. Mas na pandemia não dava mais, então a gente casou na pandemia. E quando eu cheguei aqui, eu falei, bom, então agora eu vou tocar numa ferida que eu acho que ainda tá aberta e que precisa ser curada. Voltei pro processo de psicoterapia bem mais específico pro meu TDAH, pra mim, né? Mudei de profissionais. E eu comecei a cogitar a possibilidade de eu estar no espectro. Gente, entenda bem, eu não fui atrás do diagnóstico de autismo exatamente. Eu fui atrás do diagnóstico para saber o que eu tinha. Queria rever a minha avaliação neuropsicológica para TDAH. Eu queria me entender. E se não fosse TDAH, e se tivesse mais alguma coisa? Gente, eu só queria respostas. Antes que a galera às vezes ache que a gente que faz conteúdo sobre neurodiversidade, sobre autismo, sobre TDAH na internet, romantiza o transtorno. E isso não é romantizar. Assim como outros colegas de perfis, influenciadores que eu conheço, a gente só precisava de respostas. Bom, é autismo que eu tenho? Maravilha, então a gente vai vestir a camisa do autismo e a gente vai falar sobre ele na vida adulta. Então foi basicamente isso, eu queria respostas. Mas não consegui nada muito concreto, porque eu era uma mulher adulta, funcional, jovem, que já tinha um diagnóstico de TDAH e que estava passando por um período meio traumático, pandemia, linha de frente de Covid, UTI, ECMO, trabalhando nos piores lugares que você poderia trabalhar na pandemia, em relação de carga emocional. Então, nenhum profissional me validou mesmo em relação à minha hipótese de diagnóstico do autismo. Resolvi deixar quieto. E aí, no começo do ano, desse ano de 2022, então o meu diagnóstico de autismo é bem recente,
eu tava rodando na internet, no TikTok, e eu me deparei com o perfil de uma menina, e inclusive depois eu vou ver com ela se eu posso marcar o arroba dela aqui, e ela contando que ela tinha tido o diagnóstico tardio dela de autismo aos 38 anos. Eu falei, caraca, mulher autista, 38 anos? Como assim ela nunca tinha percebido que ela era antes? Gente, eu maratonei, eu acho que ela tinha uns 40 vídeos no perfil na época só. Eu assisti todos em um dia. E eu chorava quando eu vi os vídeos dela, porque era a primeira vez que eu tinha me identificado com alguém e que eu poderia falar assim, olha, eu e fulana somos praticamente iguais. E eu nunca tinha encontrado alguém tão parecido comigo assim. Jeito de falar, jeito de se expressar, tudo. E eu falava, meu Deus, tem alguma coisa aí. Eu posso ser autista, então eu posso estar no espectro, como assim? Gente, e aí começou uma luta interminável por validação profissional. Resumindo essa história, eu tenho um laudo, fui diagnosticada com TEA suporte 1 e altas habilidades. Eu tenho indicação para superdotação, mas eu não fiz a avaliação ainda, não sei se vou fazer, porque não sei se muda muito na minha vida. Comentem aí embaixo se vocês acham que muda, mas eu tenho altas habilidades. Mas a questão não é essa, a questão é que quando eu fiz os testes e eu descobri que eu era autista mesmo, assim, profissionalmente falando, sabe? Eu recebi uma carga energética tão grande que eu falei, meu Deus do céu, eu finalmente sei que eu sou. É por isso que eu me senti assim os 26 anos da minha vida. É por isso que eu era um peixinho fora d'água e que eu não me entendia e que não conseguia me expressar. É por isso que eu sinto o mundo assim, é por isso que eu processo o mundo assim. Um pouco antes do meu diagnóstico formal, eu entrei no hiperfoco de pesquisar sobre autismo. E eu descobri perfis, canais, palestras enormes, assim, tipo, enormes, falando sobre diagnóstico tardio em mulheres, a diferença da proporção de diagnóstico para homens e mulheres autistas, de como o autismo é visto no mundo agora, das diferenças biológicas, dos sinais. Então, um pouco antes também da minha avaliação, eu me deparei com uma lista de sinais e sintomas da Samantha Craft, que é uma autista, que descobriu também tardiamente por conta do filho dela que teve o diagnóstico. E não é uma lista oficial de sintomas, tá, gente? Mas é algo que pode orientar vocês, que são sintomas não comuns, que estão muito associados à manifestação do autismo em mulheres adultas. Então, eu marquei assim, a pontuação de 98% da lista. Fiz vários testes de Asperger, né? Que o tipo de autismo que eu tenho é o TEA suporte 1, mas antigamente era chamado de autismo de alto funcionamento e mais antigamente de síndrome de Asperger, mas a gente não usa mais essa nomenclatura por conta dos testes nazistas, né? Do médico nazista que fazia aqueles campos de concentração só para crianças autistas e fazia a seleção artificial dessas crianças. Então a gente não usa mais síndrome de Asperger. E eu só comento dela, só cito esse termo para vocês saberem a referência, né, e entender o que é TEA suporte 1. E gente, foi mágico, não tenho o que falar, tá? Não tô romantizando o autismo de forma alguma, e muito menos o TDAH, porque só quem tem sabe das dificuldades e de todas as questões que a gente enfrenta no dia a dia. Inclusive, eu quero ser o mais sincera possível com vocês. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo para vocês, é um sábado de manhã, e na sexta-noite eu tive uma crise horrível. E se vocês repararem, eu tô bem inchada, eu nem consegui me maquiar direito para gravar esse vídeo. Eu tô bem melhor agora, mas ontem foi um dia muito difícil para mim. Então, nem tudo é flores, tá, gente? O laudo não resolve vidas, o laudo não muda o transtorno. O laudo, ele te dá autoconhecimento e te ajuda a procurar ferramentas para que você lide melhor com tudo isso. Então, eu levei todas essas questões que eu falei pra vocês, o vídeo, os testes que eu fiz na internet, anotei todas as minhas características pessoais, fiz um baita de um dossiê mesmo, de infância, adolescência, e levei pros profissionais e realmente fui diagnosticada. Gente, reação da família. Pra eles, eu não sei se caiu a ficha, se eles entenderam realmente que eu sou autista e que eu sou TDAH, mas me apoiam incondicionalmente, do jeito deles, da forma que eles entendem, do jeito que eles acreditam. Me culpei e culpei eles por alguns meses. Poxa, nunca percebeu que eu era assim? Eu poderia, se eu tivesse diagnosticada antes, eu não tinha
acarretado tantos problemas na vida adulta. Mas eu entendi que eles fizeram tudo o que eles podiam, financeiramente e emocionalmente falando. Então, hoje em dia eu sou muito bem resolvida com isso, tá? Então, por isso que alguns meses atrás eu fiz, né, abertamente comunicado lá no perfil que eu tinha sido diagnosticada com autismo. Então, eu sou uma TDAH no espectro. Verdade que muitas características entre ambos os transtornos se convergem, né? Mas tem muitas diferenças também, e no meu caso foram as diferenças que me fizeram procurar por um outro diagnóstico. Gente, e para quem tá em processo é um diagnóstico caro, tá? Infelizmente pelo SUS demora muito, e até pelo particular demora, porque são uma série de sessões, mas o que eu tenho pra falar pra vocês é que foi o melhor dinheiro que eu gastei na vida. Foi caro, mas caro o preço de você se entender, de finalmente olhar pra você e falar, nossa, olha, tá aqui um espelho, se olha, e é assim porque você é autista, e tá tudo bem. Não é uma doença, não tem cura, não precisa ser tratada, ela precisa ser adaptada. Então a nossa rotina precisa de adaptações, a nossa vida precisa de adaptações, mas isso não significa que você tenha menos capacidade do que uma outra pessoa. Mas eu tô falando da minha experiência. Pra mim foi libertador. Tem preconceito, tem estigma, algumas pessoas pararam de falar comigo, principalmente quando eu comecei a falar abertamente aqui no YouTube e lá no meu Instagram. Mas eu não me importo, porque foi esse ano, sim, pela primeira vez, nos meus 26 anos de idade, que eu me senti eu mesma, que eu não me senti uma fraude, que eu não me senti uma farsa. Então, pra mim, isso significou tudo, 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 tudo. E aí eu parei de me importar com todo o resto, tá? Eu recebi algumas críticas em um outro vídeo que eu fiz sobre contar pras pessoas, e isso é muito da sua escolha. Eu acho que você tem que estar bem resolvido com você mesma para conseguir contar para outras pessoas. Isso inclui amigos de trabalho, família, amigos pessoais. Eu acho que tudo tem hora certa. Eu escolhi falar logo no início, porque pra mim era importante que eles me aceitassem do jeito que eu sou, tá bom? Mas é relativo. Se faz sentido para você contar, beleza. Mas se você não depende de ninguém e acha que isso só vai trazer prejuízo na tua vida, guarda pra você o diagnóstico, tá bom? Eu acho que é muito assim, pra mim vai fazer diferença, pra mim vai me fazer mais feliz contar? Tem realmente necessidade? Se não tiver, eu acho que é você com você mesmo. No meu caso, eu queria contar, eu precisava contar, até pra me reafirmar. Então é isso, pessoal, diagnóstico TDAH há 10 anos, diagnóstico de autismo há quase 1 ano, e nessa caminhada aí aprendi muito sobre mim, foi muitas pedradas no meio do caminho, mas eu acho que valeu a pena, que tudo valeu a pena, apesar das lágrimas derramadas. Eu acho que tinha que ser agora, por conta desse problema que é o diagnóstico tardio, né? Então eu acho que eu precisava encontrar as pessoas que eu encontrei nesse processo. Se eu tivesse tido o diagnóstico antes, talvez não teria o mesmo peso, o mesmo sentimento e a mesma vontade de lutar pela causa. Então hoje em dia eu realmente visto a camisa, e uma coisa que me deixa muito feliz é que muitas seguidoras conseguiram o diagnóstico por meio dos meus vídeos, assim como eu consegui o diagnóstico por meio dessa influenciadora lá do TikTok, certo? Então assim, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, eu tentei resumir ao máximo para o vídeo não ficar grande. E eu pretendo fazer vídeos específicos sobre infância, sobre faculdade, sobre escola, sobre processo de vestibular, sobre como eu aprendo, quais as melhores técnicas para mim para resolução de prova. Só que eu acho melhor separar esses setores da história e das minhas experiências para também não ficar um vídeo muito grande, tá bom? E aproveitando, eu queria convidar vocês para a Semana Saindo dos Extremos, que é um evento que vai acontecer agora, entre os dias 29 e 4 de dezembro. Serão várias aulas, várias lives, muito conteúdo de qualidade para vocês. É um evento onde eu vou ensinar vocês a criar uma rotina produtiva e equilibrada e a lidar de maneira mais leve com o diagnóstico de vocês, principalmente TDAH e autismo. E para você se inscrever, é só clicar no link que está aqui embaixo desse vídeo. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar o link do Instagram aqui embaixo também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!